Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui para vocês. Como vocês estão? Espero que sejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseira feita toda com pérola da número 5, gente. É isso mesmo, com luxo, com arraso. Eu fiz com esse fecho magnético que ficou super prático e muito luxuoso, com um acabamento perfeito. Tenho certeza que vocês vão amar essa ideia, porque o passo a passo é muito facinho de fazer, certo? E antes de iniciar esse vídeo, eu quero convidar você que sonha em viver do seu próprio negócio nesse mercado incrível das bijuterias. Eu tenho um curso completo onde vai estar te capacitando nesse mercado. Vou estar deixando o link aí na descrição e aproveita que esse mês a gente está com 40% de desconto, referente ao mês dos namorados. Esse cupom de desconto eu vou estar deixando nos comentários fixado para vocês garantir a sua vaga, certo? E se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal. Para você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo todos os dias. Tem uma novidade incrível para vocês, certo? E também para vocês que não me seguem nas redes sociais, também o link está na descrição. Então corra lá me seguir, porque lá eu mostro aí um pouquinho do meu dia a dia e muitas dicas para você que está iniciando nesse mercado incrível. Gente, antes de iniciar esse vídeo, deixa eu mostrar certinho um acabamento, como que ficou perfeito. Eu usei esse fecho magnético, mas vocês podem usar qualquer tipo de fecho que vai dar super certo também, tá? Então, olha o acabamento, que delicadeza que fica. Eu usei esse cristal da número 8 no meio, que eu achei que ficou um luxo também, super charmoso, muito delicado, mas vocês podem estar trocando por uma pérola, uma outra pérola da número 8, certo? Então é isso, gente, sem mais delongas, vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar para estar fazendo a nossa linda pulseira vai ser de pérolas da número 5, eu vou usar todas nessa cor branquinha, nessa cor aqui perolada, certo? Um pedaço de fio de nylon, o tamanho eu vou estar deixando passando aqui na tela, tá? Porque eu não sei ainda o tamanho que eu vou usar certinho. Também vou estar deixando aí na descrição. Então, o fecho pode ser da preferência de vocês, eu vou usar esse fecho que é magnético, ele é um imã muito fácil e prático na hora de fechar a nossa pulseira, ó, tá vendo? Só vir aqui, ele já gruda um no outro. Vou usar também um cristal de 8 milímetros. Pode ser também uma pérola de 8 milímetros de outra cor, para não ficar tudo igual. Ou então, se vocês quiserem usar tudo igual, também vai dar super certo. Uma agulha para estar me auxiliando e uma tesoura para estar me auxiliando. E todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição para ficar mais fácil aí para vocês, certo? Ó, gente, então para iniciar eu cortei aqui meu pedaço de fio de nylon, né, do número 030. Já passei por dentro da minha agulha, se não passar, dá uma mordidinha na ponta que vocês vão conseguir passar super fácil. Então, para iniciar esse começo, eu vou iniciar colocando no meu fio 10 pérolas da número 5 na cor branquinha e um cristal. Então, no total, 10 pérolas da número 5 e um cristal. E o cristal da número 8. Ó, gente, então eu coloquei nessa ordem que eu falei pra vocês, tá? Ó, aí vai ficar assim, nessa ordem aqui, ó. 10 pérolas da número 5 e um cristal da número 8, certo? E eu vou levar agora até o final do meu fio, até a outra ponta aqui do meu fio, que aqui a gente vai amarrar. Gente, desconsidera o barulho no fundo, que tá tendo uma construção aqui do lado. Ó, então, levei até a outra ponta aqui do meu fio e aqui a gente vai amarrar dando um nozinho simples, tá? Então, ó, faço isso daqui, dou um nozinho. Aqui eu já dou 2 nozinhos, tá? Nozinho simples. E pra finalizar, eu dou uns 2 aí de uma vez, certo? Ó, então faço isso, 1 e 2. Se vocês estiverem trabalhando com a pérola 8, vocês já podem tentar esconder o nozinho por dentro dessa 8 aqui, sair por dentro dessa 8 pra gente dar continuidade. Se você estiver trabalhando com uma pérola, com um cristal, uma pérola que tem um buraquinho mais fechadinho, igual eu tô trabalhando com esse cristal, então a gente vai esconder o nozinho por dentro dessa daqui, número 5 aqui do ladinho. Então, do ladinho de onde está o nó, eu vou entrar com a minha agulha, eu vou andar de volta por dentro de todas essas números 5 que eu acabei de colocar, pra mim sair por dentro aqui desse cristal, certo? Então, ó, já vou andando com a minha agulha e aqui eu já escondo o meu nó. Ó, então dou uma puxadinha aqui de leve, escondo por dentro dessa número 5 aqui que eu falei pra vocês, que é essa primeira aqui. Essa pontinha que ficou, a gente já corta pra dar aí continuidade ao nosso trabalho, certo? Então, aqui é só dar continuidade andando com a nossa agulha, tá? Até chegar por dentro do cristal novamente lá do outro lado, certo? Então, aqui, sem segredo, eu saio lá no meu cristal novamente, ó.
certo? Ó, então saí aqui e aqui, por dentro desse cristal número 8, eu vou dar continuidade. Colocando novamente no meu fio 10 pérolas da número 5. Então, a mesma quantidade que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui novamente, 10 pérolas. Ó, gente, então eu coloquei as 10 pérolas da número 5, igual eu falei pra vocês. E agora aqui, da onde está saindo meu fio, que é por dentro desse cristal, eu volto por trás dele novamente, tá? Dessa forma aqui. Volto por trás do cristal, onde está saindo o meu fio, certo? Agora aqui, gente, o que que a gente vai fazer? Essas 10 pérolas que a gente acabou de colocar, tá? Que seria da número 5, a gente vai andar por dentro de 6 pérolas acima novamente. Então, eu vou andar com a minha agulha por dentro de 6, certo? Sem segredo, ó. Ó, então, entrei por dentro aqui de 4, certo? 4, 5, 6. Entrei por dentro de 6 no total, certo? E agora aqui, gente, o que que a gente vai fazer? Entrei por dentro de 6 no total. Como depois eu vou dar continuidade à circunferência da minha pulseira, eu vou iniciar trabalhando com essas duas aqui, ó, sempre de duas em duas. Então, da onde meu fio está saindo aqui, ó, aqui na frente, eu vou voltar por trás dessas duas da onde meu fio está saindo, tá? Então, ó, volto por trás de duas, ó, tá saindo aqui, eu volto por trás novamente dessas duas e vou puxar, tá? Ó, puxo bem, tá? No começo fica estronchadinho mesmo, mas depois vocês vão entender. Puxei e agora aqui eu vou entrar por dentro dessas 4 pérolas aqui abaixo com a minha agulha. Só descer aqui, ó, com a minha agulha. Por dentro dessas 4 pérolas aqui desse outro lado aqui. Tá vendo que aqui já é o meio, tá? Aqui onde tem esse espacinho, já é o meio aí da nossa pulseira. E aqui eu vou colocar mais uma número 5, tá? Pra gente fechar esse meio aqui, ó, tá? Pra deixar fechadinho aqui, ó, esse meio aqui, certo? Então, coloca mais uma somente da número 5. Então, agora aqui, coloquei uma pérola da número 5 novamente. E agora aqui a gente vai preencher aqui, ó, esse meinho aqui, ó, tanto desse lado quanto esse daqui, certo? E vou entrar, ó, onde está saindo o meu fio, que é por dentro dessas pérolas de cá número 5, eu vou entrar aqui, ó, por dentro aqui do outro lado. Gente, eu esqueci de fazer esse mesmo processo aqui desse outro lado aqui também, ó. É para fazer esse outro lado aqui. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó, com essas duas pérolas, voltando a linha por trás do fio, a gente vai fazer aqui também, certo? É que eu esqueci da primeira vez que a gente fez. Então, como a gente já tá fazendo preenchimento agora da lateral, eu já entro aqui com a minha agulha para fazer a mesma coisa. Então, eu entro com a minha agulha por dentro no total, 6 pérolas à frente para mim fazer esse processo. Então, eu entrei por dentro de 3, certo? Já puxando aí eu já faço preenchimento aqui da lateral, certo? E vou fazer da mesma coisa aqui desse outro lado aqui também. Entrei por dentro de 3 e entro aqui, ó, por dentro de mais 3 à frente, certo? Então, eu entrei no total por dentro de 6. Da onde está saindo o meu fio aqui agora, eu vou voltar por trás dessas duas aqui, ó. Da onde está saindo o meu fio, certo? Ó, por trás dessas duas somente. Ó, tá vendo? E vou dar continuidade aqui agora. Puxo bem, ó, daí vai ficar assim, ó. Ó, fica assim. Puxei bem. Agora aqui com a minha agulha, eu ando por dentro de mais 4 pérolas à frente, tá? Que essas 4 aqui dessa outra lateral. E já sai aqui nesse meinho onde a gente vai fazer o preenchimento novamente, colocando uma pérola da número 5 aqui, ó. Ela já tá meio apertadinha, mas depois que você colocar e dar continuidade fazendo aqui a circunferência, ela vai ajeitando, tá? Então, eu coloco uma número 5 e vou dar continuidade entrando por dentro dessas próximas pérolas lá da minha frente, certo? Ó, entrei aqui por dentro de 4 pérolas e já saio por dentro dessas duas aqui do topo. Vou puxar aqui para me centralizar. Ó, essa pérola aqui, ó, ficou bem justinha aí o meu trabalho. E já saio por dentro dessa próxima aqui. Por quê? Porque essas duas aqui, onde a gente tinha voltado por trás do fio, a gente vai dar início trabalhando com essas duas aqui do meio, lá do topo, tá? Ó, que aí é fazendo a parte aí da circunferência do nosso braço, é o restante da nossa pulseira. Então, sempre aqui a gente vai trabalhar de duas em duas pérolas, da número 5. Então, aqui novamente eu vou colocar mais duas,
pérolas da número 5, certo? Ó, deixa eu colocar 2 pérolas da número 5, e agora aqui a gente vai fazer as carreirinhas, certo? Então, da onde está saindo meu fio aqui do meu lado direito, aqui desse outro lado, eu desço com a minha agulha por dentro somente uma pérola aqui do ladinho, certo? Ó. Puxo, porque daí quando eu puxar, ó, tem que ficar assim, ó, uma em cima da outra, ó, bem certinho, ó. Ajeita aqui, ó, tem que ficar assim, ó, um em cima do outro, tipo um quadradinho, ó, certo? E agora aqui, ó, minha agulha está aqui do meu lado esquerdo, certo? Por dentro dessa daqui. Agora aqui, eu vou jogar minha linha, minha agulha para esse lado direito e vou subir por dentro dessas duas aqui para mim sair no topo, tá? Ó, então, subo por dentro de duas, na hora de descer, só desço por dentro de uma. Ó, subo, puxo bem meu fio, certo? Então, fiz a minha primeira carreirinha, tá? Eu preciso fazer 11 vezes esse mesmo processo que eu fiz aqui. Então, eu fiz aqui a primeira junto com vocês, não conto com essa daqui, tá? Conto a partir dessa daqui que eu fiz aqui junto com vocês, de parzinhos. Então, eu preciso fazer 11 vezes, certo? Vou fazer 11 vezes e quando for na 12 vezes, eu vou colocar já o meu fecho, certo? Então, vou fazendo 11 vezes esse mesmo processo, trabalhando de 2 em 2, tá? E depois a gente vai colocar o nosso fecho. Coloquei mais 2 e eu vou fazer aqui o mesmo processo, repetindo o mesmo processo. Da onde está saindo o meu fio, aqui do ladinho, eu desço, ó, desse outro lado, eu desço com a minha agulha por dentro somente uma, puxo, centralizei, tá? Ficando assim um quadradinho. E agora eu subo por dentro dessas duas aqui da minha outra lateral aqui do ladinho, eu subo com a minha agulha por dentro somente de 2, certo? Ó, subi e sair lá no topo para mim dar continuidade, colocando novamente mais 2 pérolas da número 5, e ela pode ser feita também com a pérola da número 4, que eu acho que vai ficar bem legal também. Ó, 2 pérolas. Então, onde está saindo meu fio aqui do outro lado, eu desço somente por dentro de uma, certo? Ficou assim, assentou. Agora, jogo meu fio, minha agulha para esse outro lado e subo por dentro de 2 aqui, ó, acima, tá? E eu vou fazendo até dar 11 vezes, sempre o mesmo processo. Só mais essa vez aqui junto com vocês, porque o vídeo já está ficando muito longo. Coloco mais 2 pérolas na número 5. Aqui do outro lado, ladinho, eu desço por dentro somente uma, certo? Puxei, assentou as duas. Aí aqui eu jogo meu fio para esse outro lado direito e eu subo aqui, ó, por dentro de 2, certo? Ó, de onde está aqui meu fio? Eu só jogo aqui do ladinho e subo por dentro de 2. E vou fazendo até dar 11 vezes. Tirando essa primeira aqui, tirando essa daqui, que já era do início que a gente fez, eu conto assim, 1, 2, 3, 4, certo? Até aqui eu já fiz 4, eu preciso fazer 11 vezes. Lembrando que eu tô tirando a medida do meu braço e é uma pulseira para adulto, um tamanho mais ou menos aí padrão, certo? Então, eu vou fazer até dar 11 vezes e na 12 vezes eu volto aqui junto com vocês pra gente colocar o nosso fecho desse lado, porque a gente vai depois repetir a mesma coisinha desse outro lado aqui, com essas 2 pérolas aqui, fazer esse outro lado aqui dessa pulseira, certo? Só que, lógico, depois a gente vai ter que emendar o fio pra gente poder sair aqui, certo? Ó, gente, então já adiantei o vídeo, fiz 11 vezes, tá? Essa carreirinha que eu falei pra vocês. Ou então, medindo ela até aqui, que seria a metade, tá? Até agora eu só fiz a metade da nossa pulseira. Então, daqui, ó, indo daqui do início até aqui, deu mais ou menos quase 10 centímetros, 9,5 centímetros, mais ou menos, certo? E agora a gente vai fazer a última carreirinha aqui pra gente já colocar o nosso fecho, certo? Igual eu falei, o fecho que eu vou usar é o magnético, mas se vocês forem usar outro tipo de fecho, ó, o meu é de imã, então eu vou tirar uma metadinha pra mim colocar aqui e a outra metade eu coloco depois do outro lado. Se vocês for usar outro tipo de fecho, lógico que um lado vocês vão colocar o fecho e no outro lado a argolinha pra nós fechar o fecho no final, certo? Mas eu vou usar esse daqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiramente, pra fechar, a mesma coisinha que a gente estava fazendo antes, pra fechar aí, colocar o nosso fecho, eu coloco uma pérola da número 5, certo? Agora sim, eu vou colocar o meu fecho no meio das 2 pérolas número 5. E aqui, novamente, coloco mais uma. Então, fica assim, ó, no meio das 2 pérolas número 5 vai ficar o meu fecho, certo? E vou dar continuidade da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Tá saindo aqui,
por dentro dessa daqui, pérola do meu lado direito. Essa aqui do ladinho eu vou descer por dentro somente uma, tá, ó. Desço aqui do ladinho com a minha agulha, vou puxar, ficando assim, centralizada assim, bem no meio, certo? Jogo meu fio pra cá do meu lado direito, vou subir por dentro das duas pérolas do meu lado direito, ó. Até sair aqui no topo, do lado desse fecho. Aí eu passo por dentro novamente do meu fecho, tá? Passo aqui por dentro do meu fecho, que aqui eu vou dar mais uma voltinha pra baixo, pra gente poder arrematar. Passei por dentro desse fecho aqui, e agora aqui, desse outro lado, eu desço novamente aí, ó. Vou descendo agora só pra gente poder agora achar um lugar aí pra gente arrematar. Eu desci desse outro lado, por dentro de duas pérolas, certo? E aqui mesmo, ó, desse outro lado aqui, eu vou arrematar o meu fio. Então, aqui desse outro lado, eu subo por dentro somente uma. E aqui mesmo eu vou dar os meus nozinhos, certo? Então, de que forma? Passo meu fio por debaixo aqui da linha, ó. No meio dessas duas pérolas, 5. E aqui eu já dou o meu primeiro nozinho. Sempre puxando bem o fio, tá, gente? Trabalhando e puxando bem o fio. Um nozinho, certo? E aqui eu já dou os dois de uma vez, tá? Ó, uma e duas por dentro aí do mesmo elo e vou puxar, ó, pra apertar o meu nozinho, tá? Fiz isso, apertei bem. Agora, vamos esconder o nosso nozinho. Tanto faz você esconder aqui ou aqui embaixo. Vou tentar esconder aqui em cima mesmo. Nessa última pérola aqui da lateral. Enrolo o fio que é uma beleza. Ó, dou uma puxadinha de leve e eu consigo esconder por dentro, então, dessa última pérola aqui da número 5. Agora, aqui a gente vai arrematar bem rente aqui essa pérola. Arrematei o fio e um dos lados da nossa pulseira já está pronto, tá? E ela vai ficando assim. Agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer aqui desse outro lado também. Só que, para isso, eu vou ter que emendar aqui o fio, fazer uma emenda perfeita. Então, como que eu faço? Em qualquer lado aí da sua pulseira, você vai passar o fio assim, ó, no meio aqui de alguma dessas pérolas 5, tá? Em qualquer lado, em qualquer lugar aí, você passa assim, ó, no meinho, ó, escolhi aqui desse ladinho aqui. E daí eu vou dar um nozinho aqui já simples, tá? Pra gente já iniciar aqui. Eu faço isso daqui, ó. Dou um nozinho simples, dessa forma, ó. Certo? Pra facilitar, eu vou vir com a minha agulha agora pra fazer outro nozinho, tá? Então, ó, dei um nozinho simples e vou dar mais uns dois de uma vez aí, tá? Então, eu faço isso, ó. Dou um, ó, deixo bem centralizado aqui. Dou um e já dou dois por dentro do mesmo elo, certo? Ó, novamente, ó, a mesma coisa eu fiz de novo, só que dessa vez só dei dois nozinhos de uma vez. Puxo bem para apertar bem o meu nozinho. E agora eu já ando até sair por dentro dessas duas aqui que a gente vai dar início no nosso trabalho. Eu já saio por dentro de uma delas. Então, ó, vou subir aqui com a minha agulha, ó, já entro por dentro de duas e já saio lá onde eu quero. E já dou uma puxadinha de leve para eu poder esconder aí o meu nozinho, certo? Ó. Ó, vou puxando, 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 até poder esconder o meu nozinho. Consegui esconder por dentro dessa daqui, essa pontinha aqui que a gente amarrou, a gente corta. Certo? Corta aqui bem rente. E agora aqui, vou dar continuidade trabalhando de duas em duas, igualzinho a gente fez desse lado, a gente vai repetir a mesma coisa aqui, a mesma quantidade de carreirinha que a gente colocou do outro lado, a gente vai colocar aqui também, ó. Sempre trabalhando com essas duas. Vou colocar duas pérolas na número 5, a mesma coisinha, tá? Ó, duas pérolas. Então, onde está saindo meu fio, do outro lado eu desço por dentro de uma somente, dessa forma. Centraliza essas duas pérolas bem certinho aqui, ó. Vocês dão uma enroladinha, mas isso é normal, a gente vai ajeitando até ficar bem assentadinho. Aqui do outro lado, aqui eu jogo meu fio pra cá do meu lado direito e vou subir agora por dentro dessas duas, tá? Ó, subo dentro de duas, certo? E vou puxar bem agora o meu fio novamente, ó. Puxei bem, agora sim eu consegui assentar, tá vendo? Vai ficando assim, dessa forma. Aqui, novamente, eu vou colocar mais duas. Vou fazer mais dessa vez com vocês, porque é sempre a mesma coisa, tá? E eu vou fazer novamente até inteirar 11 vezes. Ó, coloquei mais duas.
aqui desse lado esquerdo, ó, meu fio tá do meu lado direito, certo? Nessa daqui do topo. Do lado esquerdo eu jogo por dentro, ó, descendo de cima para baixo por dentro de uma, somente. Puxo, centralizando as duas, formando aí um quadradinho. E agora, na hora de subir, eu subo por dentro de duas. Então, eu jogo meu fio pra cá e já saio aqui, ó, por dentro de duas, sem segredo, ó. Tá vendo? Por dentro de duas. E aqui eu vou repetindo a mesma coisa até inteirar 11 vezes novamente. Eu vou adiantar o vídeo porque o processo é sempre o mesmo. Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Ó, gente, então já adiantei o vídeo, até aqui eu fiz 11 vezes novamente, contando a partir dessa daqui. Então, 1, 2, até chegar até aqui, ó, 11. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, colocando o fecho, eu vou fazer aqui também. Então, aqui eu vou vir com uma pérola 5, o meu fecho, o outro lado do meu fecho, e mais uma pérola da número 5 dessa forma aqui, certo? Nessa ordem. E vou dar continuidade aqui ao meu trabalho, as minhas carreirinhas, onde está saindo meu fio desse outro lado aqui, desço por dentro somente uma pérola, certo? Puxo bem meu fio, tá? Ó, então centralizo ficando assim. Desse outro lado eu subo novamente por dentro de duas, saio aqui do ladinho desse fecho, certo? Passo por dentro do meu fecho, jogando minha agulha lá do outro lado. E agora aqui a gente vai procurar um lugar para arrematar, dar o nosso nozinho. Então, aqui é a mesma coisa que eu fiz do outro lado, vou fazer aqui também. Desço por dentro dessas outras duas aqui do outro lado, certo? Puxo. E já saio aqui desse lado, aqui no meio, para mim poder dar o meu nozinho e finalizar aí o nosso trabalho. Então, ó, passo a minha agulha por dentro de duas pérolas assim, ó, por debaixo aqui do fio. Dou o meu primeiro nozinho dessa forma aqui. E aqui eu dou 2 nozinhos aí de uma vez pra gente finalizar. Então, dou um e já dou 2, certo? Dei 2 nozinhos e já entro por dentro dessa daqui mesmo, ó, da beiradinha, pra gente poder esconder o nozinho pra dar um acabamento perfeito. Agora aqui eu venho, corto meu fio e já dou o acabamento final aí, já demos o acabamento final aí da nossa pulseira e ficou assim, ó, gente, super delicada, ó. E pra fechar, igual eu falei pra vocês, eu gosto de usar esse fecho magnético, porque ele é muito prático na hora de fechar. E fica também com esse acabamento perfeito aqui atrás, ó, tá vendo? Ficou assim, olha que bonitinho que fica, incrível a nossa pulseira. E nesse mesmo modelinho pode ser feito também um anel, tá? Se vocês querem que eu traga um anel nesse mesmo modelo, deixa aí nos comentários, certo? Então é isso, gente. Esqueci de falar uma coisa. Na hora que a gente está fazendo a carreirinha, eu faço um pouquinho menor do que o meu braço. Eu sempre deixo uma distância aí menor de aproximadamente 1,5 a 2 centímetros, porque depois a gente coloca o fecho e dá o tamanho correto do nosso braço, tá? Porque se eu for fazer o tamanho certo, bordando as pérolas, o tamanho certo da circunferência do nosso braço, na hora que a gente for colocar o nosso fecho, vai ficar muito grande essa pulseira, tá? Ó, então deixa eu mostrar aqui como que ficou. Ó, então fechei aqui e fica assim, ó, dessa forma. Olha que acabamento perfeito, em cima ficou assim, igual eu falei, é uma pulseira mais justinha. Ó, e fica com esse acabamento perfeito e o cristalzinho assim, centralizado no meio, que eu achei que ficou um luxo com arraso, gente, com esse acabamento aí perfeito, certo? Então foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!